Eu fui literalmente do 0 ao 100. Eu saí do 0 aos 100 mil de faturamento. Em praticamente um ano de execução de obras, nós dobramos o nosso faturamento. Mais de 12 projetos rolando desde fevereiro, que são projetos grandes, até, olha isso, quantos projetos nós temos, isso nunca aconteceu aqui no escritório. Foi muito bacana, assim, até a qualidade de vida que a gente tem em questão, nossa, outra vida. Dentro desse período aí de 3 meses, a gente já tem um resultado fantástico, assim, com 8 contratos, contratos de alto padrão, inclusive, que é o que, assim, a nossa meta, sabe? Hoje a gente está indo para o 4º ano de empresa, né? Estamos com 29 colaboradores, alcançando um faturamento de 1.900.000, a previsão é chegar em 2.500 mais ou menos. Então nosso impacto financeiro hoje, o que era atrás, saímos do negativo para o positivo e só crescendo, graças a Deus. O nosso faturamento é totalmente outro hoje, né? O nosso faturamento triplicou e a gente faturou mais de 100 mil reais por mês. Hoje a obra gira sem a necessidade da minha presença. No começo eu conseguia ganhar R$ 2.500, isso porque sou eu e mais uma sócia. Hoje em dia, as duas já tiram mais de 5 mil reais por mês. Costumo dizer, né, que o Bora é muito melhor que uma pós-graduação. É isso, gente, a faculdade é muito melhor, né, porque aí está a prática, de fato, do que a gente vai ver, né, porque a faculdade não ensina, na real. A gente aumentou 100 vezes o nosso ticket médio. Uma meta de faturamento para esse ano, um pouco mais de 500 mil, e a gente já conseguiu fechar contratos, 350 mil mais ou menos. O Bora me deu um norte aí para organizar as coisas e trabalhar mesmo como um empresário, né? De faturamento, esse ano a gente vai chegar, a Abaeté vai ser de 4 milhões. Contratos que antes nós fechávamos por R$ 1.500, hoje nós estamos fechando por 4. Olha isso, diversos contratos. No meu caso aqui, a gente fechou esse ano de 2021 com um crescimento aí em torno de 300%. Então, um crescimento absurdo no faturamento, nas vendas, no tipo de venda. Já tem 3 meses, hoje, esse mês passado eu faturei 4 mil reais. Era muito difícil faturar 2, 3 mil por mês, mas com a metodologia a mente abre e a gente fica mais assertivo na hora de fazer o orçamento. O principal resultado que teve na minha vida pessoal foi honrar com os meus compromissos, dar uma condição melhor para minha filha, dar um estudo bom para ela, o meu relacionamento ser mais leve, né, com a minha família, poder ajudá-los. Eu achei super interessante e fiz uma proposta para um cliente no método Bora e, para minha surpresa, nós conseguimos fechar esse contrato com o cliente. Foi um contrato pequeno, mas já foi o primeiro contrato que nós fechamos. Em um ano, a nossa vida mudou completamente. A gente faturar acima de 7 dígitos, quando a gente começou a ver o dinheiro entrando na conta, a coisa ficava assim, diga, amor, isso é verdade mesmo, é conosco. Nós já fechamos também a venda de um apartamento e de uma loja na região do Rio de Janeiro que mais cresce no mercado imobiliário neste momento. Que quando a gente foi fazer o balanço do faturamento, passou de 700 mil até o momento que a gente fez. O retorno também foi bem maior para a gente conseguiu fechar mais propostas, mas conseguiu também entregar uma qualidade maior de projetos. Complementou a minha formação. Era o pedaço que estava faltando lá para eu ter o total de exercer minha profissão. Né? O nosso faturamento em pouco tempo, né, ele aumentou muito, né, ele praticamente triplicou, quadriplicou daquilo que era a nossa realidade. É aquela mudança da água pro vinho, sabe? Eu acho que a gente saiu de uma empresa pequena para uma empresa já com uma maturidade boa em menos de um ano. Hoje a gente consegue crescer muito mais rápido. E aí meu faturamento foi de R$500 para R$30 mil no mês. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, né, e colocar na balança,
a gente consegue perceber que de setembro de 2022 para setembro de 2023 a gente teve um aumento de faturamento em 4 vezes. E isso daí é bem significativo. Quais são os seus planos, né? Quais são as suas metas? Quando você formar, a gente vai te pagar 14 mil reais. O que essas pessoas fazem? Por que você não pode ser essa pessoa? E assim, a verdade é que tudo é obra. Tá gravando já? Como que a gente começou? O namoro ou a profissão? Quando a gente começou foi por falta de opção, né? Eu e o Alex, nós somos arquitetos de formação. Eu trabalhava num escritório de arquitetura, mas eu não tinha tempo para minha filha. Nossa filha era bebê, era pequena, e eu me via ali trabalhando, não tinha tempo para ela. Cheguei pro Alex e falei, olha, meu amor, a gente é casado, né? Falei, eu vou precisar dar atenção para ela, para Maria. E aí ele falou assim, tá bom, vai, tô aqui, né? Trabalhava numa construtora, tinha um super salário, um monte de benefícios ali. E aí foi assim, eu saí do escritório, deu 3 meses, a construtora que o Alex trabalhava teve a obra embargada por uma questão judicial e aí ele foi demitido. Então ficamos os dois no olho da rua, entramos para as estatísticas com um diploma de Universidade Federal e aí ele começou a distribuir currículo e corria atrás, entregava currículo e não conseguia nada. Chegou a trabalhar na fábrica de bloco de concreto que o meu pai tinha para ganhar R$ 1.200 como gerente de fábrica. Peão mesmo ali, né? De fábrica, ele mexia com a parte operacional da coisa. E isso no início do nosso escritório, que a gente foi obrigado a abrir. Não foi por sonho, assim. Lógico que eu tinha vontade de ter um escritório, mas não era naquela época. Eu era muito nova, né? Tava ali com os meus 22, 23 anos. A gente teve passagem por construtora, tanto eu quanto você, né? Você ainda, antes de formar, passou por construtora na parte de planejamento de obra. Então a Rafa também teve experiência, só que ela foi engraçado que ela virou para mim e falou assim: amor, eu vou sair da construtora. A construtora oferecendo assim: olha, fica aqui com a gente, porque quando você formar, naquela época dos mega salários, né? Quando você formar, a gente vai te pagar 14 mil reais. Era 12, 14 mil reais lá, né? Aí. Fica aqui com a gente, aquela coisa toda. E a Rafa: amor, eu queria ter uma experiência com escritório de arquitetura, porque um dia eu pretendo ter o meu escritório de arquitetura. E aí ela foi para esse escritório de arquitetura, eu falei, não vai, né? Eu tô aqui trabalhando. E esse dia chegou, porque dia... a gente não tinha dinheiro, as contas estavam chegando, filha pequena, e aí a gente foi abrir o nosso escritório de arquitetura. Só que não foi fácil, né? Então, quando a gente começou, o desafio principal que a gente encarou ali foi de ter o portfólio de obras prontas, porque quando o cliente chega para te contratar, ele quer ver obras, ele quer ver projetos, ele quer ver portfólio. Clientes que você já atendeu. Né? E a gente não tinha nada Quer ligar para os disso. clientes que você já atendeu? E a gente não tinha nada disso, então foi um desafio muito grande ter as nossas primeiras obras sendo executadas, bem executadas. E aí foi quando, numa dessas obras muito desafiadoras, assim, que não era a gente que estava fazendo, o Alex, já pé da vida, falou, não, do jeito que esse pessoal aí tá fazendo, para ganhar mais do que a gente ainda, é melhor que a gente faça. Então começamos a nossa construtora também dessa forma, executando os nossos projetos. E foi uma tragédia no início, né? Deu tudo errado também. A gente teve muitos prejuízos. Porque a gente achava que, né, acho que como todo profissional iniciante, né, a gente deposita muitas fichas na questão técnica, né? Então a gente via muitas falhas técnicas daquela equipe de construção que estava ali executando o nosso projeto, né? Então a gente fez um projeto muito bem detalhado, a gente apostava todas as nossas fichas no projeto. Poxa, se a gente fizer um projeto muito bem detalhado, não tem erro, né? Vão executar, o pessoal não vai ter dúvida na obra. Poxa, tá tudo lá definido, eles não tem que definir nada, não tem que inventar nada. Então tá tudo lá, é só fazer, beleza? Receita de bolo, a ordem das coisas, tá tudo lá, as etapas. Então, foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. O meu sonho era dar uma vida boa para minha filha. Eu queria realmente que ela tivesse orgulho dos pais que ela tinha. Eu queria viver de arquitetura. Eu realmente amo a minha profissão. Eu queria ser arquiteta desde pequenininha. Lembro que com 6 anos de idade, meu pai é construtor e eu fui para uma obra dele que ele estava executando, ele e minha mãe, eles super empreendedores. E eu lembro que eu falei assim, ó,
eu quero de presente de aniversário um andar inteiro desse prédio aqui. E a arquitetura sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei de desenhar, então eu não tinha outra opção, eu queria ser arquiteto, eu queria viver disso, eu achava que a história da humanidade era contada através das construções e que precisava desse ato de criação ali para isso acontecer. Então, eu queria simplesmente poder viver do meu trabalho. Bom, eu não tinha muito essa coisa da Rafa, não. Minha intenção era pagar os boletos, era não deixar nada faltar ali na nossa casa, a gente ter condição de viajar no final do ano, poder acompanhar a família nas viagens da Disney, morar num lugar melhor, pagar o plano de saúde. Né? Essa era a minha vontade. A faculdade não ensina a gente como que a gente precisa atuar no mercado. Então, quando a gente começou um escritório de arquitetura, você sai de desempregado para empresário, né? O pulo é um salto quântico. E a gente viu, inclusive, vários alunos nossos saírem do 0 aos 100 mil reais ali de uma forma muito estruturada, como a Pri, né? A Pri Jordan, lá de Curitiba, tinha mudado para uma cidade nova e passou ali por um perrengue, 5 meses sem fechar cliente e de repente conseguiu fechar, conseguiu ter resultado. E naquela época, quando a gente começou, a gente não sabia vender, a gente não sabia entregar, a gente não sabia o que faria um cliente fechar com a gente por um preço que a gente cobrava justo ali do nosso trabalho, ou ir para a concorrência que muitas vezes cobrava 10 vezes menos do que a gente. E às vezes profissionais até mais experientes, profissionais com mais tempo de casa ali no mercado, só que como ninguém sabe do jeito certo que cobra, né, o jeito certo de se cobrar, todo mundo acaba cobrando errado, cobra pela cara do cliente, cobra por metro quadrado. Então, a venda do projeto, a venda da obra foi realmente um desafio pra gente. A gente viu muitos alunos também superarem esse desafio, né, Alex? E no caso da Pri, especificamente, ela chegando numa cidade nova, mulher que atuava com obras e tendo que começar um negócio do zero. Antes eu tocava a obra, eu não tinha processos, eu não tinha planejamento, eu não tinha visão de equipe. Eu fui literalmente do 0 ao 100, eu saí do 0 aos 100 mil de faturamento. Eu estou muito realizada assim, com tudo que eu tenho conseguido fazer na empresa e tudo que eu tenho conseguido em tão pouco tempo, né? Esse mês a gente fechou 9 obras, então cada obra, cada projeto, cada consultoria é uma comemoração, é muito gratificante, assim, tem sido muito importante assim, para mim e para minha trajetória. Problemas no mercado de projetos e obras. Não sei nem por onde começar. O mercado de projetos e obras, ele é o problema. Exato. Existem tantas oportunidades. Aí que mora a oportunidade. Justamente por conta dos problemas. É problema para todo lado. Então, assim, é concorrência desleal, é uma entrega que não é suficiente, é uma expectativa do cliente alta e uma entrega, uma atuação profissional muito discrepante por falta de informação. É uma faculdade que não ensina, uma mão de obra desqualificada. Tem uma série de desafios que fazem com que seja um mercado muito lucrativo, olhando para o outro ângulo, né? Mas que, de fato, assusta muita gente. Tem muita gente que desiste antes de começar, né? A maior parte hoje dos engenheiros, dos arquitetos formados no Brasil não atuam. Mais de 80% dos profissionais que se formam mudam de profissão nos primeiros anos por falta de conhecimento, por não saber atuar. Essas pesquisas, elas existem, né? A grande parte dos profissionais da área de construção, principalmente, eles não atuam porque eles não se sentem preparados tecnicamente. Então você vê engenheiros aí que, poxa, o cara vira Uber, ele vai fazer concurso público, ele vai fazer várias outras coisas, arquitetos também. Então, assim, na minha turma, eu acho que 2 ou 3 estão atuando na área. Então é uma coisa muito comum mesmo. Onde tem problema, tem oportunidade. Empreender é resolver problemas. Então, quando a gente olha para a questão da informalidade, informal significa não ter forma. Não ter forma é você não ter uma organização, uma gestão. Por exemplo, se você resolve esse problema de você entregar algo acima da média, entregar um serviço de fato profissional, uma experiência do cliente muito mais completa, ajudar o cliente do início ao fim, não deixando ele órfão. Hoje, a maioria dos clientes, em todos os mercados, procuram conveniência. E aí a gente vê arquitetos que não fazem obras, engenheiros que não entregam projeto,
construtores que fazem só uma parte da obra, perguntam pra gente até, nossa, mas vocês vão até a fase de acabamento, de decoração, de produção. Fala, olha, se o cliente quiser, a gente coloca até o papel higiênico dentro do banheiro dele, não tem problema não, se ele estiver pagando, né, Alex? E assim, a verdade é que tudo é obra. O lugar que você está aí nos assistindo, o lugar que a gente está aqui agora, a escola que os nossos filhos estudam, o shopping que a gente vai comprar alguma coisa, a oficina que infelizmente a gente bota nunca fica pronta, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui agora. Enfim, tudo é obra. Então, o nosso mercado, ele tem diversas oportunidades, mas para quem realmente quer atuar de forma diferenciada e profissional. Sempre vai existir lugar para os bons profissionais. O profissional do futuro, um engenheiro, um arquiteto, se ele olhar para esses detalhes, esses ambientes de oportunidade, não tem crise que pega. Eu e o Alex, a gente já passou por diversas crises, os nossos alunos já passaram por diversas crises, e a verdade é que sempre tem, em qualquer mercado, espaço para bons profissionais. Eu lembro do Valfredo, né? Um aluno nosso com mais de 30 anos de experiência, uma bagagem assim absurda, teve loja de madeireira, teve escritório, construtora, mas ele estava fazendo como todo mundo faz, né? Então estava passando por um desafio financeiro, estava pensando em desistir, com 2 filhas, esposa, família, ele é o esteio ali da família e de fato fazendo como todo mundo faz, repetindo os mesmos erros, fazendo obra por empreita, fazendo uma entrega de um projeto que não é diferenciado, fazendo uma planta de layout ao invés de entregar um projeto executivo. São vários detalhes que vão somando ali que fazem com que a pessoa se frustre, que o profissional desista, muitas vezes, que ache que é daquele jeito mesmo. Tem muita gente que acha que o mercado de arquitetura e construção é só isso mesmo. É sofrido, é ralado, e se você quiser é assim, se não quiser é melhor trocar de profissão. Eu lembro de uma vez que a gente estava num evento e um grande arquiteto famoso estava dando uma palestra para um grupo ali de recém-formados, e ele falou assim, olha, se você quiser ganhar dinheiro e fazer arquitetura, é melhor você desistir. E aí na época a gente estava ali no meu auge dos meus 25 anos já, morando bem, com um escritório estruturado. Eu falei, gente, isso é um absurdo, né? Ele jogou uma pá de terra no sonho de um monte de gente. E o nosso papel aqui no Bora na Obra é muito pelo contrário, é mostrar o que aqueles profissionais que se destacam, o que aqueles profissionais como o Valfredo, como a Pri, como o Carlos, que com menos de 25 anos está faturando mais de 2 milhões no ano, o que essas pessoas fazem? Por que você não pode ser essa pessoa daqui a um ano? Né? Você contar essa história aí. Quais são os seus planos, né? Quais são as suas metas? Realmente fazer como todo mundo faz, você vai acabar disputando preço, né, ali no mercado, e aí o resultado que a maioria tem não é lá dos mais animadores. Assim, hoje a gente está indo para o 4º ano de empresa, né? Estamos com 29 colaboradores, a gente está alcançando um faturamento de 1,9 milhão, então a gente tem ainda o resto do ano aí, a previsão é chegar em 2,500 mais ou menos. Dinheiro, equipe, processo, os clientes mais confiantes no nosso trabalho, sabe? A gente vê que sozinho a gente não ia conseguir chegar nesse resultado. Os maiores desafios que a gente encarou nesse mercado realmente foram as más práticas aliadas, né, com a má fama do mercado. Então, fazer com que os clientes queiram executar obras já é o primeiro grande problema, porque as pessoas associam obra com prejuízo, com dor de cabeça. Então não é raro você ver clientes que preferem viajar, que preferem trocar de carro, que preferem comprar algo pronto do que encarar uma obra. E aquilo que a gente sempre fala, tudo é obra, né? Então você se deparar com essa grande barreira acaba reduzindo muito o tamanho do mercado. As pessoas acham que esse problema de não contratar arquiteto e engenheiro é só um problema de clientes de baixa renda, né? Pessoas, classes mais pobres. E não é verdade. A gente vê vários e vários casos, provavelmente você já viu algum, de pessoas que têm dinheiro, mas que escolhem fazer uma obra direto com o mestre de obras, direto com o pedreiro, sem um projeto, resolver ali na obra. E isso acaba que gera um efeito em cascata, assim, de problema atrás de problema atrás de problema, que volta naquela má fama do mercado. Um grande círculo vicioso, porque
Profissionais ficam sem clientes, clientes ficam desatendidos, as obras vão sendo mal feitas e aí essa roda ela precisa se romper. A gente precisa romper essa barreira. Como que a gente rompe isso? Quando você tem um cliente bem atendido, esse cliente na festa no final de semana de família, ele vai aconselhar os amigos dele a contratarem um construtor, a contratarem um gestor de obra. Como a gente já viu vários artistas famosos falando mal de profissionais e outros falando, olha, contrate um arquiteto, um engenheiro, um gestor para sua obra. Porque se você não contratar, você vai se dar mal. Entendeu? E a gente precisa de gente falando isso, né? Entender o papel de cada um, né? Tanto os pedreiros quanto os mestres de obra, eles são figuras essenciais na obra. A gente precisa dessas pessoas. Precisamos de mão de obra cada vez mais qualificada. Mas a gente precisa entender o papel, a cadeira em que cada um desses profissionais precisa estar sentado. Porque o que acontece é esse ciclo vicioso, esse ciclo de frustração. O cliente deposita todas as esperanças, né, os sonhos dele, muitas vezes na mão de um profissional que a entrega dele é uma parte do todo. Então, é como se fosse toda aquela questão estratégica, administrativa, operacional, e você depositar todas as suas fichas na operação. Peraí, mas quem é que está pensando? Quem é que está planejando? Sabe? E toda a questão dos processos, quem está linkando o que foi planejado com a execução? Não existem essas pessoas. A chance de dar errado é muito grande. Isso não vai acontecer. E o profissional do futuro é essa peça-chave que é o maestro da situação, né? É aquele que é capaz de coordenar para que o objeto final, que é a obra, seja executada. E bem executada, porque a arquitetura precisa ser obra executada. E não existe um bom projeto de arquitetura que não se torne obra bem executada. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Os 4 pilares do profissional do futuro, as 4 habilidades que a gente sabe que se você dominar, não tem jeito, você vai dar certo. Os profissionais mais bem pagos do planeta são gestores. Então não é só você entender de projeto ou você entender só de obra. Olhava a história das pessoas bem-sucedidas e falava assim, olha, é pra gente também. Construtoras com obras para todos os lados, placas para todos os lados, containers, né, acontecendo para todos os lados. E a gente entendeu, por que não a gente? Né? Eles também têm essa conexão entre o projeto e a obra, porque quando a gente tem a ruptura, tudo de ruim acontece. Os clientes, eles ficam insatisfeitos porque a expectativa deles é a obra executada.